A paz. Gente, hoje eu acordei bastante preocupada com os lugares em que as pessoas confiam tanto no laboratório satélite. E as pessoas que não conseguem sentir que Deus ouve o clamor do seu coração, acabam tendo medo até mesmo de clamar e Deus entender errado. Mas nesses lugares, é exatamente nesses lugares em que as pessoas necessitam mais crer que Deus ouve o teu coração, o clamor do teu coração, e não daquilo que você tem medo que Ele entenda. Porque se é teu coração que está clamando, é o teu coração que Ele está ouvindo. Nesses lugares que é mais necessário que essas pessoas creiam que Deus ouve o teu coração. E é necessário que você clame, sim, para que Deus Pai ouça o teu coração. Não tema do que Ele venha a entender, porque Ele está ouvindo é o teu coração. Quem ouve aquilo que você teme é a potestade. As potestades, elas tentam transformar aquilo que você diz no mal que ela intenta fazer. Então ela quer sempre ouvir aquilo que você teme para usar aquilo que você teme. Isso é potestades que quer realizar o mal. Mas o Pai, Ele ouve o teu coração e sabe o bem que teu coração quer falar a Ele. Eu tive alguns sonhos ontem e hoje e tenho a necessidade de passá-los a vocês. Sonhei que estava com uma carta e por detrás dela havia uma outra igual, uma outra carta semelhante. Depois sonhei que estava com uma carta e esse já era um outro sonho. Sonhei que estava com uma carta e ela obtinha um caráter de um tubo. E quando a abri, vários países foram atingidos. Depois sonhei que continha uma carta e se referia ao nome Santiago, e que ao postá-la não ouvi mais o que aconteceria. Alguém dizia para mim que ao postá-la, a pessoa falava Santiago. Ao postá-la e não ouvi mais o que aconteceria, e só ouvir isso. E depois sonhei com um quadro com várias divisórias, e eram divisórias em quadrados. É como se fossem pinturas em quadrados, né? Essas riscas em quadrado eram feitas de pincel, era pintura feita em quadrados, e em cada quadrado havia um rosto, era uma foto. Em cada quadrado desse quadro havia uma foto, e cada rosto desse quadrado assoprava um canudo. E então eu temi sobre os sonhos, e um espírito me pareceu ter ficado indignado e perguntava por quê. Ele perguntava por que eu não queria entregar a mensagem. E um Espírito Santo, assim creio eu, um Espírito Santo se sentia indignado e perguntava por que não queria entregar a mensagem. Esse sonho eu tive ontem, estes sonhos todos idênticos, obtive ontem. E hoje eu obtive um outro sonho. Esse de ontem eu temi em ser relativo ao sonho que eu tive na segunda-feira sobre armações. Então eu temi esses sonhos. E hoje eu sonhei com uma criança aprisionada, um menino que chorava, e ouviu a voz de um conhecido do lado de fora. Ele estava na prisão e ouviu a voz de um conhecido do lado de fora e ele pediu correndo para que o ajudasse.
Era um homem junto a um movimento de pessoas que o queriam libertar. E juntos levantaram as grades, formando um grande buraco do tamanho da altura de um homem. Porém, se referia a uma criança que estava aprisionada. E essa criança, falava com um sotaque estrangeiro. Ela falava com um sotaque, como se fosse estrangeira. Deus ouve a voz de seu coração clamando, e não do que a pessoa tem medo de que seja entendida, do que se entenda do que ela fala. Deus ouve teu coração. As potestades que se utilizam do que você tem medo para dar ouvido, como se fosse o que deseja, como se fosse aquilo que você deseja, para que ela realize fazendo um mal. Mas, hoje, depois desse sonho, eu sonhei com alguém. Depois que eu tive esse sonho com esse menino, hoje eu sonhei com alguém que se preparando, e há outras pessoas para um nome que ela pronunciava, interpretando mal esse nome. Ela preparava pessoas pelo nome Danilo, se utilizando do nome Danilo, intentando fazer mal a alguém. Então ela estava fazendo algo relativo a esse mal que a potestade se utiliza para praticar o mal. Distorcer o entendimento das coisas, distorcer. E através desse nome Danilo, ela estava distorcendo e tentando fazer mal. Só que enquanto nós estamos clamando a Deus, temos que ter fé que Deus está ouvindo o que teu coração deseja. Ele não interpreta mal o teu coração. Ore sim. É importante que oremos. Clame ao Pai. E Ele vai ouvir o teu coração. Na semana retrasada, sonhei com meus bebês aprisionados e clamei pelo sangue de Jesus, pois não aceito este reino de vaidade e morte. Eu cantei hoje pela manhã, eu cantei por este menino, clamor do sentido, e ainda que as potestades venham querendo retirar a força de teu coração, clamando, não se preocupe, porque a potestade ela está sempre ao nosso território, para tirar a força da obra que nós estamos realizando ao Pai, seja através de entregar a mensagem, como acontece, e aqui vocês podem perceber como é uma luta para entregar a mensagem. Mas não desista, mesmo que as potestades estejam lutando para tirar a força de teu clamor diante de Deus. Saiba que Deus está ouvindo o teu coração, e não aquilo que a potestade está obrando para tirar a força. Por exemplo, pode ser que você, ao estiver cantando, clamando ao Pai, de repente venha, você não sabe de onde, uma vontade de bocejar. Tá bom, não é isso que Deus vai ouvir. Isso não é clamor ao Pai, isto é uma obra das potestades. Isso é obra que as potestades fazem para tirar a força de que seu coração está a clamar. Deus está ouvindo, é o teu coração clamando. Porque as potestades ela vai estar sempre ali para tirar a força